Muito bem, iniciando oficialmente o episódio número 84 do nosso Raio-X da Questão, essa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira, aproximadamente às 21 horas e 5 minutos, em que eu trago algumas questões estrategicamente selecionadas e em seguida a gente faz o raio-x, a análise de quais são os elementos conceituais, teóricos, legais, os prazos, as características jurídicas relativas ao tema proposto, ao tema do dia, e em seguida a gente faz uma revisão e um aprofundamento direcionados por essas demandas que foram exigidas nas próprias questões. Muito bem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, deixe seu like, deixe seus comentários. E lembrando que essas aulas de segunda a quinta-feira, elas ficam no ar, ficam disponíveis até domingo à meia-noite, para você rever, revisar, encaminhar para os amigos. E aí, na semana seguinte, a gente já inicia mais uma temporada com mais 4 aulas, sempre de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos. Vamos começar testando tradicionalmente a nossa caneta mágica. Então, aqui o episódio número 84, parte 2. Então, o conteúdo da aula de hoje se conecta com o conteúdo da aula 83. Procure lá no nosso canal. Provimento de cargos públicos. Lembrando, este é um dos temas dentro da Lei 8.112 mais cobrados, mais frequentes em concursos públicos da área federal. Beleza. Provimento de cargos públicos, nunca se esqueça, estamos falando da Lei 8.112 e a gente começa ou a gente continua a partir da nomeação para cargo efetivo. A gente vai tratar aí da nomeação para cargo efetivo e a gente já abordou essa parte toda, nomeação para cargo efetivo. O tema de hoje a gente inicia aqui. Olha, requisitos para a posse. Quais são os requisitos que uma pessoa aprovada em concurso público de provas e títulos, classificada neste concurso ainda válido, se ele for nomeado, se for publicada a sua nomeação, a portaria ou o decreto de sua nomeação no Diário Oficial, ele vai ter de comprovar alguns requisitos para poder tomar posse. Esses requisitos, vamos até colocar aqui, olha, é um artigo fundamental, estão no artigo 5º da Lei 8.112/90. Se a pessoa nomeada para um determinado cargo público efetivo, se ela não comprovar esses requisitos que vamos mencionar agora, ela não poderá ser investida, não poderá tomar posse deste cargo. E aí já era. Beleza. Vamos lá. Nacionalidade brasileira é o primeiro deles. Então vamos lá. Nacionalidade brasileira. E aqui é bom se lembrar o seguinte: pode ser brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. E você vai acrescentar aqui também o seguinte: o português equiparado. Esse português, cidadão português equiparado, ele não precisa estar naturalizado. Ele não precisa ter naturalidade brasileira, ter adquirido. Agora, o que precisa é, para o cargo que ele pretende, ou que ele disputa, ou que ele almeja aqui no Brasil, que ele quer ser investido aqui no Brasil, existe reciprocidade para que brasileiros possam também ocupar cargo equivalente lá em Portugal. Se houver essa equivalência na legislação de ambos os países, ele vai poder ser investido também. Então, isso aqui é um aprofundamento. Professor, e os estrangeiros? A gente já vai mencionar os estrangeiros. Os estrangeiros é só para cargo de professor técnico ou cientista, pesquisador, nas universidades federais. Então, nacionalidade brasileira. Além disso, gozo dos direitos políticos. Eu quero destacar duas situações. Nós já fizemos aulas aqui no canal falando sobre improbidade administrativa. E uma dessas aulas épicas aí sobre improbidade administrativa, nós abordamos o artigo 12 e eu deixei bem claro que uma das penalidades decorrentes da condenação por improbidade administrativa seria a suspensão dos direitos políticos. Se no momento em que este servidor for nomeado, os direitos políticos dele estiverem suspensos em razão de uma condenação por improbidade,
ele não vai poder tomar posse. E também tem aquela pessoa que se recusar a cumprir a obrigação a todos os impostos, pode ser decretada a perda dos direitos políticos nos termos da Constituição. Se estiver com os direitos políticos suspensos ou decretada a perda dos direitos políticos, ele não vai poder tomar posse. Prosseguindo. Quitação com as obrigações militares, e basicamente para os homens, e com as obrigações eleitorais. Se eventualmente você deixou de votar numa eleição qualquer, você se recusou ou injustificadamente a um chamado da Justiça Eleitoral para trabalhar como mesário, você vai ter que pagar as multas e procurar regularizar a sua situação eleitoral. Caso contrário, não vai poder tomar posse. O nível de escolaridade exigido para o cargo. E aqui eu quero trazer uma jurisprudência do STJ para dizer o seguinte: é jurisprudência pacífica no STJ o quê? Se o candidato nomeado para um cargo público ainda não tiver o diploma de conclusão de nível superior registrado, mas ele apresentar o certificado de conclusão do curso de graduação em nível superior, certificado esse expedido pela instituição de ensino superior em que ele se graduou, somado à colação de grau, a comprovação, declaração de colação de grau, esses dois documentos suprem os requisitos de comprovar a escolaridade de nível superior. Tranquilo em relação a isso? Mesmo que ele não tenha o diploma registrado, que às vezes leva um certo tempo para o MEC, né, o Ministério da Educação, liberar o registro do diploma. Idade mínima de 18 anos. Idade mínima de 18 anos. Para a sua prova, professor emancipado pode? Não. Na sua prova, você vai lá, idade mínima de 18 anos e nada mais. E aptidão física e mental. Toma muito cuidado com isso aqui, olha. Saiu a nomeação. Saiu a nomeação. E aqui vem a posse. Suponhamos que, em razão de alguma moléstia, alguma doença ou algum acidente, se entre a nomeação e esse prazo de 30 dias para a posse, se o candidato nomeado não se mostrar neste prazo apto, em condições físicas e mentais de assumir o cargo, já era. Ele não vai ter preenchido esse requisito. Ah, mas era algo transitório. Sim, era transitório. Mas se nesses 30 dias ele não conseguiu demonstrar, se a junta médica oficial a que ele vai se submeter não constatar a aptidão física e ou mental para exercer o cargo, ele está fora. Agora, toma cuidado. Se nós estamos falando aqui de uma gestante ou lactante que por algum problema na gravidez ou por algum estado puerperal pós-parto, ela não esteja em condições, isso aqui não vai ser impeditivo, porque gravidez não é doença, aquela coisa toda, inclusive na justiça ela ganha esse prazo, essa interrupção desse prazo, até ela passar por esse momento transitório relativo à gravidez. Beleza? Em relação a isso. Foi lá e tomou posse. Tomou posse, tem 15 dias para exercício. 15 dias. Se até o momento da posse você estava com aptidão física e mental, beleza. Aí você foi lá e assinou a assinatura do termo de posse. E aí você entendeu por bem não entrar em exercício imediato. Falou, vou dar uma relaxada, vou para Caldas Novas, vou para a praia. Daqui 15 dias eu volto. Já estou garantido mesmo. Se neste intervalo aqui você sofreu um acidente e em 15 dias você não tiver físico ou mentalmente apto ou apta para o exercício, já era, vai ser exonerado. Então, muita atenção aqui. Na hora que você toma posse, o ideal é você entrar em exercício imediatamente. Se você entrar em exercício na mesma hora, isso é um direito seu, você pode exigir. Se você entrar em exercício imediatamente e horas depois sofrer um infarto e ficar 24 meses convalescendo,
você vai ficar 24 meses licenciado para tratar da própria saúde com remuneração integral. Tá bom para você? Melhor que isso, só ganhar na loteria acumulada. Melhor que isso, só loteria acumulada. Beleza. Então, esses são aí os requisitos. Eu chamo a sua atenção para dois aspectos. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos. Por exemplo, o cargo pode exigir a comprovação de vida pregressa. Aí a legislação específica do cargo vai exigir essa avaliação, essa análise de vida pregressa, dos antecedentes da idoneidade dessa pessoa. É um exemplo. Determinados cargos, como, por exemplo, o cargo de auditor em tribunais de contas, fixam, por exemplo, uma idade mínima de 30 anos, por exemplo. Então, outros requisitos pertinentes à natureza do cargo podem justificar que a legislação específica do cargo ou carreira exija algo mais para a posse, além desses 6 requisitos. Além disso, a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção por junta médica oficial. Então, não basta os exames clínicos e hospitalares que você vai fazer particularmente, de forma privada. Você vai ter de levar esses exames e ainda se apresentar diante de uma junta médica oficial, inspeção médica oficial, ou conforme o regulamento de um único médico oficial, médico do órgão, para você passar por essa inspeção e ser liberado como apto para exercício das atribuições do cargo. Prosseguindo, suspensão do prazo para posse. Então, além daquela situação peculiar que não está na lei especificamente, mas vai estar aqui, ou seja, está na jurisprudência e está na lei especificamente, vai entrar aqui o seguinte: em que situações a sua nomeação não vai automaticamente deflagrar a contagem do prazo para você tomar posse? Então, primeiro caso, suponhamos que você já seja servidor público estatutário e no momento em que saiu a sua nomeação para um outro cargo, você estava gozando licença por motivo de doença em pessoa da família. Se você estava gozando essa licença, inclusive nós temos aqui no canal, já gravei aqui uma aula só sobre licenças, inclusive tratei dessas lá. Se você estiver gozando essa licença, o prazo para você tomar posse só começa a contar depois que oficialmente terminar essa sua licença. O mesmo vale para licença para serviço militar, licença para capacitação, licença à gestante, olha aí, licença à gestante, à adotante, à paternidade e licença para tratamento da própria saúde. Eu gosto sempre de dar um exemplo dramático sobre essa hipótese aqui. Às vezes você faz concurso público, você se esforça e 99% dos candidatos, eles pensam apenas na estabilidade, está muito em voga agora, e na remuneração, na alta remuneração. Mas você se esquece de algumas coisas que em muitos momentos você daria todo o dinheiro que você iria ganhar para ter essa garantia. Pensa comigo. 2 candidatos a concurso público, João e Maria, 2 candidatos, disputaram um concurso do Senado. Na lista do Senado, R$22 mil. Beleza. João não era servidor público ainda, iria ser o seu primeiro cargo no Senado. A Maria já era servidora pública nível médio, técnica judiciária do TRF, por exemplo. Nível médio. Beleza. Aí ambos fizeram concurso, ambos foram aprovados dentro do número das vagas e estão aguardando a nomeação. Beleza. Tranquilo. Aí aconteceu o seguinte. Foi publicado o ato de nomeação.
nomearam, nesse mesmo ato, vários candidatos aprovados, inclusive o João e a Maria. O João e Maria, colegas conhecidos, um pegou carona com o outro e foi até o Senado Federal, assinou o termo de posse e decidiram que iriam entrar em exercício 4 dias depois. Então, não, é assim, ó, foram nomeados. Então, suponhamos que eles foram nomeados, melhor dizendo, eles foram nomeados. Vamos colocar aqui. Hoje saiu a nomeação deles. Aí eles têm 30 dias para a posse. 30 dias. Começou a correr o prazo para a posse. Beleza. Aí, João e Maria, muito emocionados, prepararam toda a documentação. 10 dias depois, eles pegaram o mesmo veículo, então estava correndo o prazo para a posse. Eles pegaram o mesmo veículo e se deslocaram até o local, tribunal, lá no tribunal, o Senado Federal, para tomar posse. No meio do caminho, eles são colididos por um caminhão e os dois vão internados em gravíssimo estado de saúde. Para o João, que está lá internado no hospital juntamente com a Maria por conta desse acidente, para o João, que não era servidor estatutário ainda, de nenhum outro cargo, continua contando o restante dos 20 dias para ele tomar posse. E se completar os 20 dias e ele não puder tomar posse, não tiver aptidão física para tomar a posse lá, já era. Já era. Vai ter que fazer o concurso de novo. E a Maria, nesta mesma data, a Maria vai receber lá no antigo cargo dela a licença para tratamento da própria saúde. Licença essa que pode durar até 24 meses. Então, além de ser uma licença por até 24 meses que a Maria vai gozar com a remuneração integral do cargo de técnico, o prazo para a posse, o restante dos 20 dias, fica suspenso. Para de contar. Suponhamos que a Maria e o João ficaram 120 dias hospitalizados e aí depois de 120 dias eles restabeleceram a condição de saúde. O João, que não era servidor e não estava licenciado, vai ter que fazer o concurso Senado de novo. A Maria, da hora que termina essa licença, ela ainda tem o restante, mais 20 dias restantes para comparecer ao Senado e tomar posse. Nesse meio tempo, o cargo da Maria ficará solene, aguardando-a, o cargo para o qual ela foi nomeada. O cargo do João, depois que passou os 30 dias, ele não pôde comparecer, a fila anda, vão nomear o próximo do cadastro de reserva. Simples assim. Coloca aí nos comentários o que vocês acham desta garantia, desta vantagem estatutária da Lei 8.112. Coloca para mim aí o que vocês acham. Então, nós estamos tratando das causas de suspensão do prazo para a posse. Então, tem, além disso, a licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. O Célio falou, a garantia é fantástica. Não, Célio, não é fantástico. Essa garantia vale mais que dinheiro, vale mais que tudo, vale a vida da pessoa. Beleza. As férias, a participação em programa de treinamento regularmente instituído pelo órgão ou pós-graduação estrito sensu, convocação para júris e outro serviço obrigatório, deslocamento para nova sede, participação em competição desportiva nacional. Então, olha só. Para quem já é servidor público estatutário, enquanto ele estiver gozando uma dessas licenças, doença pessoa da família, serviço militar, capacitação, gestante, adotante, paternidade, licença para tratamento da própria saúde, até 24 meses, licença por motivo de acidente ou doença profissional. Se ele estiver no gozo de férias, suspende o prazo para posse, ele não vai ter que interromper as férias às pressas para vir tomar posse. Participação em programa de treinamento regularmente instituído pelo órgão ou programa de pós-graduação estrito sensu no país, no mestrado, doutorado.
ele pode ficar 2 anos aí licenciado e o prazo de suspensão da posse aguarda. Se ele tiver convocado para júri ou para mesária eleitoral, deslocamento para nova sede, se ele foi removido e foi dado um prazo de afastamento de 20 dias para ele se apresentar, nesses 20 dias não corre a posse também. E a participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar a representação desportiva nacional, também suspende. Então, este é o rol de circunstâncias em que o prazo para a posse ficará suspenso e só voltará a contar ou só contará depois que terminar uma dessas licenças ou um desses afastamentos, por exemplo, afastamento para férias, para competição desportiva de âmbito nacional ou internacional, por aí vai. Tudo bem? Beleza. Infelizmente, esse rol aí não tem necessidade de decorar, basta memorizar. Não pode falar decorar, que decorar traumatiza o concurseiro. É memorizar. Mas fiquem sabendo que este prazo para tomar posse, ele não é fatal em todas as circunstâncias para quem já é servidor público estatutário e está sendo nomeado para um outro cargo que for aprovado em concurso público. Se ele estiver gozando uma dessas licenças ou um desses afastamentos, o prazo para tomar posse lá no outro cargo para o qual ele foi nomeado fica suspenso e só volta a contar, só volta a correr a partir do momento em que terminar a licença ou afastamento em que ele está aqui. Lembrando que tem licenças aqui ó, que pode durar até 2 anos, como essa, ou mais, aí, ou essa aqui, ó, 24 meses. O prazo fica parado, o cargo fica lá aguardando essa pessoa solenemente, ninguém vai ocupar, ninguém vai tomar. É uma garantia sensacional. Prosseguindo, agora entra no exercício. Bacana, Fernanda também chegou aí, Eduardo Salles também chegou. Tomara que não mexa nessa reforma. O bom, Eduardo, é que eles estão falando apenas na estabilidade. Eu, sinceramente, se eu estivesse no cargo, se tivesse que escolher este pacote de benefícios ou estabilidade, eu iria escolher abrir mão da estabilidade. Porque quer queira, quer não, pensa comigo. Se você tiver que abrir mão de alguma coisa, eu não abriria mão, porque vocês vão ter que negociar alguma coisa. Eu não abriria mão, por exemplo, de imperativamente reduzir jornada com redução de salário. Pô, você tem seu filho, suas contas. Imagina você que está pagando escola de filho, ele do nada vem uma decisão de cima para baixo, reduzindo 25% da sua remuneração com redução de jornada. Você não queria trabalhar menos, você queria manter a sua remuneração. Pode ter gente que vai ter que dar downgrade ou retirar filhos de escola particular, parar de pagar alguns benefícios para filhos. Tem muitas coisas, parar de ajudar e auxiliar pessoas da família. Então, esse é uma coisa séria. Então, assim, até porque os empregados públicos que não têm estabilidade, você não vê empregado público sendo demitido a 2 por 3 aí. Por quê? Porque nós ainda vivemos no Estado democrático de direito. Por pior que seja, ainda tem um judiciário que protege. Eu advoguei muito nessa área. As demissões, as dispensas injustas, quase todas, praticamente todas, eu revertia no judiciário com indenização do período pretérito. Então, assim, a gente também não vive na selvageria completa. A gente não vive numa república de bananas completa. Um ou outro pezinho de banana, uma outra pizza por ali. A gente também não vive na treva, né? Nós não somos a Venezuela. A gente ainda tem instituições, principalmente o judiciário, que minimamente assegura. Eu advoguei muito nessa área, protegi muitos servidores contra medidas abusivas, né? Sim? Então, e os colegas que advogavam na área trabalhista para empregados públicos também têm grandes vitórias nessa área. Beleza. Mas vamos lá. Comentários à parte. Agora chegou a hora de você trabalhar, né, querido? Faltou um R aqui, olha. Falta exercício. Coloca um R aí. Vou demitir o estagiário. Caramba, já não se faz estagiário como antigamente. Beleza, coloquem aí. Chegou a hora de entrar em exercício. Então, pensa comigo. Aprovação em concurso público com homologação, depois a nomeação observada a ordem de classificação e observada a validade do concurso, feita a nomeação nos termos do 8.112, você tem um prazo de 30 dias corridos para tomar posse. Se não tomar posse, o ato de nomeação será anulado? Não. Se não tomar posse, o ato de nomeação será revogado? Não. Será tornado sem efeito. Gravem essa expressão.
Não é anular, não é revogar. Foi nomeado, não tomou posse, pratica-se um novo ato, tornando sem efeito a posse anterior. Não é anular, não é revogar. Agora, se você tomou posse, aí começa a contar um prazo de 15 dias para você entrar em exercício. Se você não entrar em exercício nesses 15 dias por alguma razão, aí lembra que será exonerado ex officio. Então vamos lá. O que é o exercício? O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Em outras palavras, saiu a nomeação, ou seja, a autoridade máxima daquele órgão, daquele poder, mandou publicar no Diário Oficial a portaria ou o decreto de sua nomeação. Você vai reunir os requisitos que nós mencionamos, nacionalidade, quitação, escolaridade e exames, vai procurar os recursos humanos daquele órgão, aquela entidade, e vai lá assinar o termo de posse. Além de assinar o termo de posse, você vai assinar 2 declarações, a declaração de que não vai acumular ilegalmente cargos públicos e a declaração de bens do seu patrimônio, né? Vai escrever lá o iate, mansão que você tenha, casa de campo, fazendas, aviões, helicópteros, motocicletas, carros de luxo, joias em cofre. Vai declarar tudo que você tem lá. Pode ficar à vontade. Aliás, se você mentir, pode acarretar até uma improbidade no futuro. Beleza. E aí, essa unidade de recursos humanos vai definir a sua lotação, qual é a unidade específica em que você efetivamente vai desempenhar as atribuições do seu cargo e vai te mandar lá, olha, no tal andar, sala tal, procure o chefe dessa unidade, que é o senhor ou a senhora fulano de tal. Você pega lá o seu termo de posse, mais o documento de encaminhamento, o memorando de encaminhamento, e se dirige a essa unidade. Chega lá, você se apresenta para o chefe da unidade, o chefe imediato ou a chefe, e diz, olha, estou aqui nomeado, empossado e vim para que o senhor ou a senhora me dê o exercício. Ou seja, passe quais são as tarefas, as rotinas que eu terei de cumprir aqui nessa unidade. Então, o exercício é isso mesmo, você começa a colocar a mão na massa. O prazo que tem para você entrar em exercício, quando tomar posse, é um prazo de 15 dias para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contado da data da posse. Olha, deixa eu te falar uma coisa e eu vou relatar um fato aqui. Ó. Saiu a nomeação. Parece que não, mas a nomeação é um ato discricionário. A administração pode te nomear no primeiro dia de validade de concurso ou no último. Se você está classificado dentro do número de vagas. Eu, sinceramente, não sou a favor, não faço isso de começar a perturbar o órgão, monta comissão, vai para a imprensa, para querer nomear logo. Tem que saber que existe uma coisa chamada supremacia do interesse público, a melhor conveniência do órgão para te nomear. Mas, feita a nomeação, você tem o direito subjetivo, o direito de exigir a tomar posse. E depois que você tomar posse, você tem o direito subjetivo ao exercício. Lá nos idos de 1999, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu fui nomeado para o cargo de técnico judiciário do STJ. Nessa época eu já estava ali pelos meandres, né, mais ou menos a metade da faculdade de Direito, já tinha uma noção, já tinha feito as 2 disciplinas de Direito Administrativo e já era servidor público, já estava mais ou menos tarimbado, não era marinheiro de primeira viagem, como se diz. E aí eu me lembro que quando eu era servidor do Distrito Federal, do GDF, quando eu ia para o STJ, eu ia dar um upgrade significativo na minha remuneração. Eu não sei se eu contei para você, mas naquela época, tirado o dinheiro da minha faculdade, da mensalidade da faculdade, né? Ficava muito pouco, estava na leptospirose, na lama, no barraco, desemprego, a grana estava curtíssima. Então eu queria tomar posse e entrar no STJ para ontem. Se liga nessa história. Então saiu a nomeação, tal, não sei o quê. Uma vez por semana eu peguei, arrumei um telefone, que era telefone, o meu telefone, liguei lá no detetor.
Descobri qual era a pessoa lá, servidora fulana de tal, e cuidava dessas nomeações. Olha, meu nome é Emerson, sou tal classificado da lista, estou aqui acompanhando, guardando as nomeações e tal. Só não tem alguma notícia de quando é provável? Olha, mais provável daqui a 2 meses, 1 mês, tal. Estamos dependendo aí do diretor-geral do tribunal, mais o presidente, tal. Eu falei, posso tomar a liberdade de ficar ligando para a senhora uma vez por semana para saber aí, porque eu quero já me organizar, eu tenho outras coisas aqui, me dão lá um migué. Ela, não, pode ficar à vontade, muito gentil, tal. Uma vez por semana eu ligava. E aí, fulano, tudo bem, tal, como tem passado? Bacana, beleza, tal. E aí, a nomeação? Talvez na próxima quinzena, seu Emerson. Beleza, obrigado. Semana seguinte eu ligava. E aí, tal, bacana. Ficamos até amigos por telefone. Ela, próxima semana, tal. Eu naquela, né? Beleza. Numa determinada semana, não sei se eu ligava na quarta ou na quinta-feira, eu liguei e ela me falou o seguinte, seu Emerson, a minuta da portaria das nomeações está pronta e ela vai para o Diário Oficial na próxima segunda-feira. Naquilo meu coração parou, eu fiquei petrificado pela eternidade assim de uns 10 segundos e ela, seu Emerson, Emerson. Aí eu voltei voltou assim, né? Voltei a mim mesmo, falei, meu Deus, e agora? Aí eu disse a ela, por um acaso você não teria aí um rascunho daquela lista de documentos e exames para providenciar? Porque eu disse a ela, olha, eu vou ter que providenciar esses exames na rede pública, eu estou meio caído de grana para fazer na rede particular, e eu pode não dar tempo, e eu perder. E ela, nossa, senhor, minha nossa, não, se o senhor vier aqui ao órgão, eu consigo para o senhor aqui a lista, né? Não tem problema, consultou o chefe dela lá, eu te dou a lista dos exames para o senhor já ir se encaminhando. Aí eu fui lá, na mesma hora, peguei meu carro, vazei para lá, correndo um carrinho velho que eu tinha, corri para lá, peguei essa lista, aí vinha num papel timbrado assim, em cima, vinha STJ, bonitão e tal. Eu falei, com esse aqui eu já sei que eu faço. Se eu não me engano, era quarta, quinta-feira isso aí. E aí na segunda-feira, e eu confirmei, não, realmente está confirmado. Segunda-feira vai para o Diário Oficial, nomeação. Falei, meu Deus do céu. Então só na segunda-feira ia começar a mandar os telegramas, tal, aquela coisa toda, tal, chegava no mesmo dia. Na minha época, aquela era época de telegrama para casa, tal, e aí o prazo ia correr. E eu, beleza. Dali mesmo eu saí. Então era de manhã, isso era de manhã. E aí eu saí dali, era um pouco mais. Não, eu tinha saído da faculdade, era mais ou menos o horário do almoço, e era logo depois do almoço. E aí eu procurei um laboratório desses famosos aí em Brasília, procurei um laboratório, cheguei lá e falei assim, atendente, quem é o supervisor, o gerente, o manda-chuva aqui desse laboratório? Ela até assustou, o que foi, senhor? Ela achou que eu estava com HIV, porque eu queria fazer uma conversa reservada com ele. Eu falei, naquela época, hoje é Covid, né? Deve estar com HIV, meu Deus do céu. Aí eu fui na salinha com ele, fiz todo um drama. Eu tinha uma pastinha azul, tem até hoje, deve estar por aqui em algum lugar. Vou pegar depois essa pastinha azul. Vou mostrar para vocês. Todas as posses que eu fui tomar até hoje, eu levei essa pastinha azul. Uma daquela de elástico, uma azulzinha de papel ainda, papelão. Beleza. E aí, gente, eu abri essa pasta azul e abri ali aquele documento. Peguei aquele documento, fiz um drama, botei na frente dele e falei assim, só tá vendo aqui? Superior Tribunal de Justiça. Ele olhou assim, o que é isso, menino? Garoto. Ele falou, o que é isso, garoto? Eu falei, eu acabei de ser nomeado para o concurso da minha vida. Ele pegou na minha mão, deu uma apertada que parecia que ia torar todos os dedos. Meus parabéns. Um aprovado num concurso do Superior Tribunal de Justiça é um herói nessa cidade. É um homem que merece. Como que a nossa instituição pode te ajudar? Eu falei, pois é. Eu fiquei meio atrasado nisso aqui, estou no talo, em cima do prazo para fazer esses exames, essa lista de exames. Se eu não conseguir essa lista de exame até sexta-feira, eu vou perder esse cargo. Rapaz, ele chamou uma biomédica, uma química lá, não sei, chamou umas duas. Deu um grito, chamou, fulano, vem cá. Providenciar esses exames, coleta e análise agora mesmo para esse garoto. Aí a biomédica lá, sei lá, ela leu, olhou lá assim, aí tinha assim, glicemia. Ela, doutor, chamou ele assim, doutor, olha, doutor, glicemia, agora essa hora do dia não vai dar glicemia para ele. Olha aqui, ó. O senhor já almoçou? Eu falei, hoje deu para almoçar até, deu para almoçar. Ele, que glicemia? Se a glicemia der 1 ou 2 pontos alterados, é porque ele almoçou. Graças a Deus que o garoto almoçou. Então, se der algum 2 pontos alterados aí, você traz aqui que a gente ajusta, que não é diabetes. Garoto desse forte, olha aqui, tem nem 20 anos, está tranquilo. Então, vá lá, faça. Se der uma pequena alteração, se não for muito grande, a gente ajusta aqui nos dados aqui, eu assino.
Olha lá, hein, cara. Que dia foi pronto? Amanhã. No outro dia eu fui lá e peguei. Guardei meus exames, deixei a documentação tudo pronto. Quando foi na segunda-feira, eu liguei para a colega. E aí, saiu ou não saiu? Ela falou, seu Hermes, ela comemorou. Acho que para eu não ligar mais para ela. Seu Hermes, saiu a nomeação no Diário Oficial. Eu falei, se saiu a nomeação, olha para a tela. Então agora é meu direito, é meu. E aí eu engrossei a voz. Saiu. Eu juntei meu negócio no mesmo dia, na mesma segunda-feira, varei para a STJ. Cheguei lá, recursos humanos, procurei essa senhora lá, entreguei e falei, ó, vim tomar posse. Ela abriu, conferiu. Nossa, já tem todos os documentos prontos e válidos, né? Eu, sim, já tenho tudo pronto, quero tomar posse. Calma, deram uma risada na sessão, calma. Que menina, que garoto apressado. Esse tá querendo trabalhar mesmo, hein? Aí uma gritou lá, ixi, você tá querendo um salário. Eu falei, há anos que eu tô sonhando com esse salário daqui. Aí, vambora, como é que faz, não sei o quê. Ela, não, o presidente do tribunal vai fazer uma sessão solene, uma reunião, daqui a 15 dias, vai dar uma posse coletiva, um ato bonito, vai ter canapés. Eu falei, mas só que eu não vou poder esperar isso não, estou numa quebradeira, senhora, eu quero tomar posse agora. Ela, não, relaxa, fique tranquilo e tal. Aí eu fiquei sério e falei, é meu direito tomar posse agora. Ela viu que eu estava falando sério, ela se levantou, foi lá falar com o chefão dela. Sabe aquelas salas aquário? Aí eu vi ela conversando, o chefão fazendo assim, concordando. Aí ela veio assim, toda sem gracinha, é direito do senhor, vamos preparar. E preparou, assim, meu termo de posse e tal, não sei o que, assinou, falou, e aí, agora tá satisfeito? Eu falei, agora eu tô feliz, só falta uma coisa. Ela, você quer mais uma coisa? Eu, sim, quero mais uma coisa. Mas que menino que é pidão? Eu falei, pois é. Eu era muito novo, chamava garoto. Que garoto pidão? Eu, pois é. O que você quer? Eu falei, quero entrar em exercício agora. Ela, que ainda vão ver as votações. Eu falei, é meu direito entrar em exercício agora. Ela, não, calma, você está muito agoniado. Claro, ela estava tranquila, por quê? Porque ela já estava ganhando o salarão lá, já estava tranquila, entendeu? Já tinha passado o estágio probatório dela, ela estava feliz. No dia 22 caía na conta, quebrando na conta dela, e na minha, que estava no pau do rato, na febre do rato. Aí não tem jeito, né? Fazer como? Aí eu falei, cara, olha, é meu direito. Fala lá com o chefão. Ela foi de novo do chefão. Eu falei, ela falou, eu nem sei como é que faz isso. A gente vai te dar exercício e você vai ficar aqui nos recursos humanos. Eu falei, eu já começo na faxina agora mesmo. O que eu quero é trabalhar. Bota esse homem para trabalhar. Se vocês acreditam que eu fiquei mais de 15 dias dando sessão, dando plantão, sentadinho num sofazinho, lá no recurso humano, que eles não sabiam o que fazer comigo. Até que, na verdade, não fiquei os 15 dias. Quando deu assim, uns 4 dias, combinaram, ela falou, não, vai para casa, e aí a gente vai dando aqui a frequência para você, e aí depois, quando voltar, quando sair as lotações, a gente faz a sua lotação. E foi assim. Mas, para mostrar para vocês que eu exigi o meu direito à posse, então logo eu preencho os requisitos, é meu direito entrar, tomar posse no dia que eu quero, não é mais a administração. Se eu quero hoje, tem os requisitos, é hoje. Tem que me dar posse. E se negarem, faça um requerimento e fala, coloca por escrito. Quer ver uma mágica de repartição pública? Quando a pessoa te negar uma coisa, você sabe que é seu direito, fala assim, coloca por escrito que eu pedi e você está negando. Não, mas não posso fazer por escrito. Aqui a gente não trabalha assim por escrito. Fala, me dá um papel em branco. Você faça um requerimento manuscrito e fala, me dê um recibo aí. Como se lá no interior, um recibado. Dá o recibo aí, a contrafé nesse documento. Não, aqui a gente não dá. Você faz uma cópia desse documento ou faz 2 manuscritos iguais, requerendo o que você quer, assina, coloca data e hora, vai lá no protocolo geral, protocoliza. Com esse documento, qualquer advogado desse país empurra a goela abaixo de qualquer órgão o direito que lhe negaram. Mas tem que ter prova. E como é que você faz a prova? Estou te ensinando aí. Essa dica vale 1 milhão. Faça o requerimento, ainda que manuscrito, e dê entrada no protocolo. Ah, mas aqui é tudo digital. Fala, então digitaliza o meu requerimento e protocoliza aí. E me dê o recibo. Porque aí o seu direito está resguardado. Você requereu, foi negado um direito indevidamente, aí é mandado de segurança com direito líquido e certo. Mas tem de ter a prova pré-constituída. Onde está a prova pré-constituída? O seu requerimento por escrito.
Se você fez uma prova de redação, você consegue escrever um requerimento. Como é que é o nome desse boteco aqui? Superior Tribunal de Justiça. Como é que é o nome do órgão? Secretaria de Gestão de Recursos Humanos e Pessoas e Provimentos e Nomeações. Como é que é o nome aqui? O senhor fulano de tal, eu, brasileiro, solteiro, casado, requeiro a imediata posse em razão de nomeação. Às tantas horas, olha para o relógio, coloca as horas do dia tal. Assina e data. Fala, a senhora pode tirar uma cheque para ser contrafé? Fala, não, tira o cheque. Pede mais uma folha em branco. Eu sugiro que você leve 5 folhinhas em branco para fazer os requerimentos. Faça uma cópia igual e fala, protocoliza, dá o recibo. Não dou recibo aqui. Você vai no protocolo geral e protocoliza. Mas eles vão me perseguir. Você vai perder o direito. Vai te perseguir. Se perseguir, você faz o concurso de novo e passa de novo. Porque quem passa uma vez, passa de novo. Eu passei de novo. E depois para analista, passei para analista. Bacana? Então, só para dizer que a posse e o exercício são direitos subjetivos. A minha recomendação para você, não entra em nenhum órgão ou entidade, toma posse e sai de lá sem o exercício. Por quê? Porque se você for atropelado na saída, já era. Já era. Se em 15 dias você não estiver com aptidão física e mental para entrar em exercício, já era. Não contrata advogado para não perder dinheiro. Beleza? Bacana. Prosseguindo. O professor está maluco hoje. Não, estou empolgado hoje. Autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor, compete dar-lhe exercício. Então, é a autoridade, que é a chefe imediata do setor para o qual você foi lotado, é a ele que compete te dar o exercício. Normalmente, você leva do recurso humano um documento e ele coloca lá nesse documento, assina, dizendo que no dia tal, às tantas horas, entrou um exercício perante ele, naquela unidade, o servidor fulano de tal, o seu nome, ou a servidora fulano de tal, o seu nome, e aí está garantido o exercício. Peça esse documento. Tudo tem que ser documentado. Mas vai ser muito chato. Você quer chatura? Você quer ser legal ou quer perder direito? Você tem que escolher. O direito é seu. Se é seu, você pode dispor dele. Eu prefiro ser chato e resguardar o meu direito. Bacana? Claro, vou falar com toda gentileza, com todo respeito, dar aquele jeitinho brasileiro e tal, não sei o quê. Mas se na hora que tiver que engrossar a voz, entre o meu direito e a comodidade do servidor, eu quero o meu direito. Eu quero o meu direito, porque ele é meu e eu não vou abrir mão dele a troco de ninguém, da comodidade de ninguém. Beleza. Prosseguindo. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. No momento que você toma posse, abre-se um arquivo individualizado, personalíssimo, em que ali já vão constar os seus documentos de posse e de investidura e os requisitos, mas toda a sua vida funcional vai ficar sendo documentada, arquivada e anotada ali. Então, tudo que se passar na sua vida funcional vai constar do seu assentamento funcional. É o seu histórico funcional. As férias, os elogios, os benefícios, as capacitações, a alteração do seu estado civil, o nascimento de um filho, tudo aquilo que pode, direto ou indiretamente, impactar na sua vida funcional, nos seus direitos e garantias, devem estar literalmente documentados, registrados e arquivados no seu assentamento individual, que é o seu assentamento funcional. Além disso, o que vai acontecer? Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Aqui eu sempre recomendo, se você vive em união estável, apresenta lá a escritura pública de união estável. Se você é casado, certidão de casamento. Se você tem filhos, a certidão de nascimento dos filhos. Tudo isso serão elementos que, cedo ou tarde, poderão ser demandados para garantir direito seu. Um filho caiu prostrado doente, você tem direito à licença, mas você tem que comprovar que ele é seu filho. Como é que você comprova isso? Se já tiver um assentamento funcional, você só manda um e-mail, lá entra no sistema, faz a solicitação, eles vão conferir o assentamento funcional, vão ver que o atestado médico daquela criança bate com o assentamento funcional que diz que ela é seu filho e está liberada a licença. Agora, se você não mantém o seu assentamento individual de forma atualizada, na hora que você está no sufoco, correndo atrás de hospital, de não sei o quê, você vai ter que correr também lá no seu órgão, no Recursos Humanos, para poder atualizar o seu assentamento individual.
e, como se diz aquele velho brocardo latino do direito, dormientibus non succurritius, ou seja, o direito não está para socorrer os que dormem, os que são negligentes, procrastinadores e por aí vai. Prosseguindo. E aí, no momento em que você inicia o exercício, inicia o seu estágio probatório. E o estágio probatório diz: ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório pelo período de 36 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Olha, a sua aprovação em concurso público é um forte indício de que você terá aptidão e capacidade para desenvolver as atribuições do cargo. Mas certos cargos, o nível de exigência, de responsabilidade e o próprio ambiente de trabalho pode não ser compatível com o seu perfil profissiográfico. Você pode pensar em determinadas atividades como policial penal, as carreiras policiais, atividades que exijam um certo tipo de personalidade que talvez você não tenha. E nada de errado com isso. E aí pode ser que você seja reprovado no estágio probatório. Coisa que é rara de acontecer. Você tem que ser muito ruim para ser reprovado no estágio probatório. Muito ruim para ser reprovado no estágio probatório. Beleza. E ao longo do seu estágio probatório, desde quando eu estudava, eu me lembrava do RAP-SID. Responsabilidade, assiduidade, produtividade. CID é capacidade de iniciativa e disciplina. Então, esses serão os fatores, os critérios sobre os quais você será analisado ao longo de 36 meses para saber se você tem responsabilidade com os objetos da administração, com os interesses, direitos e bens, tanto da administração como de terceiros que ali estão sendo geridos por você. A assiduidade, se você tem ido trabalhar regularmente, se chega no horário e sai no horário. A produtividade, se você está rendendo dentro da média do padrão esperado, mesmo considerando que você está em estágio de aprendizagem, mas você tem que ter uma produtividade, ainda que relativa, mas condizente com o que se espera. Capacidade de iniciativa é a capacidade de resposta a situações inovadoras, inusitadas, ou seja, a capacidade de criar e construir soluções dentro da legalidade, dentro dos princípios e dentro da produtividade e da eficiência esperada. E a sua disciplina em relação ao cumprimento das normas internas, das leis, das ordens dos chefes imediatos e superiores e por aí vai. Beleza. Cada órgão tem a sua regulamentação interna, mas normalmente a avaliação de estágio probatório é de 6 em 6 meses. Pode ter órgão que regulamenta de 1 em 1 ano, mas significa que periodicamente você será submetido a uma avaliação pela chefia imediata, é quem é responsável, imediata, tá errado aqui, vamos corrigir. Chefia imediata, que vai ter, então, chefia imediata. Vai analisar isso aí. Prosseguindo. Ainda em relação ao estágio probatório, é bom destacar o seguinte: o servidor não aprovado no estágio probatório, reprovado no estágio probatório, será exonerado ex officio, ou se ele já era estável no serviço público quando saiu a sua nomeação para o novo cargo, ele será reconduzido para o cargo de origem. O que nós estamos falando aqui? É o seguinte: suponhamos que você já era técnico judiciário do TRF1. Daí você foi nomeado para auditor federal de controle externo do TCU.
Auditor Federal de Controle Externo. Para sair de um cargo para outro, como os cargos são inacumuláveis entre si, você vai ter que pedir posse em outro cargo inacumulável. Significa que você já sendo estável no cargo anterior, ao pedir posse em outro cargo inacumulável, será declarada a vacância do cargo anterior e você vai vir para cá para o estágio probatório. Se você reprovar no estágio probatório do novo cargo e você já era estável quando exercia o cargo anterior, você será reconduzido. E se você não era estável, não tinha cargo anterior, você vai ser exonerado e volta para a matrícula e inscrição aí dos cursos online, volta para a preparação, salinha de estudos. Beleza. E é bom lembrar o seguinte, vou limpar a bagunça que eu fiz aqui. Sempre faço essa bagunça, depois limpo, não tem problema. Anotações de aula são como o samba. Nasce e morre todo dia para se tornar essência, já dizia o poeta. Beleza. Olha só. Prestem bem atenção. Durante o estágio probatório, algumas licenças podem ser concedidas a você. Quando você está no estágio probatório, você é novato, tem direito à licença para serviço militar? Sim. Não seria justo você perder o cargo para cumprir o serviço militar obrigatório. Lembrando que esse serviço militar obrigatório aqui, se for acontecer, provavelmente vai ser em caso de guerra declarada. E você, novato, vai ser uma honra para você se tornar bucha de canhão lá na guerra. Então, licença para o serviço militar, licença por motivo de doença pessoa da família, afastamento do cônjuge, atividade política, estudo no exterior. Beleza. Bom, eu quero que você anote duas coisas aí. Essas cinco licenças, elas podem e devem ser concedidas, a depender de qual seja, durante o estágio probatório. Então, quem está no período de estágio probatório pode gozar dessas licenças? A resposta é sim. Beleza. Agora, onde está de vermelho, eu quero que você anote, nessas aqui, vai suspender a contagem do estágio probatório. Então, durante o tempo que você está gozando essas licenças em vermelho, o seu estágio probatório está paralisado. E aí, quando você volta, continua a contagem do tempo do estágio probatório, dos 36 meses, de onde parou. A única licença aí que não vai interromper, não vai paralisar o estágio probatório é para o serviço militar. Até porque se o guerreiro voltar vivo da guerra, ele merece uma medalha e não só ser aprovado no estágio probatório. Tranquilo em relação a isso? Muito bom. Então gravem isso aí. Durante essas licenças, ou essas licenças podem ser concedidas durante o estágio probatório, e 4 delas, as que estão em vermelho, vão suspender o estágio probatório. E aí, depois que você for aprovado no estágio probatório, vem a estabilidade. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, cargo em comissão não, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. 3 anos. Então, o prazo de estágio probatório é o prazo coincidente de exercício mínimo no cargo para você adquirir a estabilidade. Mas quais são os requisitos para você adquirir a estabilidade no cargo? Quais são os requisitos? Quais são os requisitos? A Elise falou, hoje é documento pelo SEI. Hoje é documento pelo SEI. Eu tenho minhas dúvidas se a pessoa chegar com o documento lá, papel mesmo, se a administração não vai ter que ela providenciar a digitalização para o SEI. Bacana?
Essa imposição aí, por quê? Porque você não pode inviabilizar procedimentalmente um direito que está legalmente assegurado na repartição. E é um direito fundamental. Toda pessoa tem direito de requerer às autoridades públicas contra a ilegalidade. E o direito fundamental ele tem que ser facilitado. Então, se você não tiver acesso ao meio digital, ao meio informatizado naquele momento, a própria repartição pública tem que garantir o mecanismo de digitalizar para você. Até porque a gente tem que se lembrar que existem pessoas que são analfabetas digitais, mas existem pessoas que são analfabetas mesmo. E ela vai fazer a reclamação, o requerimento oralmente, a lei garante isso, e o servidor é que vai ter que reduzir a termo, colocar por escrito. E colocar a assinatura a rogo ou por digital. Prosseguindo. Quais são os requisitos? Só adquire estabilidade quem tiver no exercício de cargo efetivo. Segundo requisito, tem de ser aprovado no estágio probatório ao final de 36 meses. E aí tem um detalhe aqui, um requisito, que eu quero que vocês coloquem, está no artigo 41, parágrafo 4º da CF/88. É uma avaliação especial por comissão instituída para esse fim. É uma comissão que não tem nada a ver com a avaliação do estágio probatório, para fazer a avaliação de desempenho, com a finalidade de garantir a estabilidade. Então, eis aí os requisitos, os 3 requisitos. Então, exercício de carga efetiva, aprovação do estágio probatório e essa avaliação especial de desempenho por uma comissão instituída para essa finalidade específica, nos termos do que está previsto no artigo 41, parágrafo 4º do texto constitucional. Beleza. Prosseguindo. O servidor estável só perderá o cargo nas seguintes hipóteses. Coloca para mim nos comentários quantas são as hipóteses de perda do cargo por quem é estável. Primeiro, sentença judicial transitada em julgado. Por exemplo, ou uma sentença criminal que, além da pena criminal, acarrete a perda automática ou não do cargo público. A sentença condenatória por improbidade. Você tem o processo administrativo disciplinar, o PAD, em que se assegura ampla defesa e contraditório. Mas, além dessas 2 hipóteses, essas são as tradicionais, da Lei 8.112, vem também uma coisa que ainda não está regulamentada pela lei complementar necessária, mas possivelmente nessa reforma administrativa vai sair essa regulamentação. Muitos parlamentares da Frente Parlamentar de Reforma Administrativa querem isso, que é isso aqui, olha. A Constituição prevê procedimento de avaliação periódica de desempenho, mesmo para quem já é estável, na forma de lei complementar. O que está faltando é essa lei complementar, assegurada a ampla defesa. Isso aí, gente, isso aí está previsto no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da CF/88. CF/88. Tranquilo? Muito bem. Prosseguindo. Então, essa aí é a terceira hipótese. Essa hipótese aqui vai ser uma hipótese de exoneração. E outra coisa, essa hipótese aí, a terceira, ela não tem caráter punitivo. Essas outras 2 aqui, olha, vai ser demissão. E você vai colocar as 2 primeiras hipóteses de perda do cargo para o servidor estável são hipóteses punitivas. Demissão. A terceira vai ser exoneração em caráter não punitivo. E eu acho que a maior preocupação que os servidores devem ter nesse momento, a maior preocupação, e muitos não estão tendo essa preocupação, é que na área federal, em que as contas públicas já não estavam bacana, nós vamos fechar o ano, quando passar a régua e contarem a verdade, com mais de 1 trilhão
1 trilhão, não é bi, é 1 trilhão de déficit. Quando passar essa pandemia, que acabar com essa firula de auxílio, não sei o quê, com os desmandos, desvios, as corrupções, nós vamos chegar a um déficit, ou seja, vamos entrar no cheque especial 1 trilhão. Se na época do Temer e da Dilma a gente estava botando os bofes para fora por conta de um déficit de 134 bi, nós vamos para 1 trilhão, ou seja, 10 vezes mais, quase 10 vezes mais de déficit. Isso vai fazer com que o limite de gasto de pessoal extrapole e muito a receita líquida corrente. Quem estuda AFO sabe o que é isso. E se houver um excesso de gasto, ou seja, a União Federal não pode gastar mais que 50% da receita corrente líquida anual com pagamento de pessoal ativo e inativo, e com esse déficit desse tamanho pode chegar a essa extrapolação, aí vai ter de aplicar, gente, a dolorosa e o amarguíssimo remédio que está no artigo 169, parágrafos 3º e seguintes da CF/88. O que a CF manda categoricamente? Não precisa de regulamentação, não. Essa terceira aqui vai ter que regulamentar ainda, não pode aplicar hoje. Mas a próxima não só pode, como deve. Vai conjugá-la com o artigo 22 da LRF, a Lei Complementar 101. É a trava. O que vai acontecer aqui? No mínimo 20% dos cargos de comissão tem que ser mandado, tem que ser exonerado. Mas tenha certeza, esses políticos que estão aí, eles não vão exonerar 50%, 60%, 100% de cargo de comissão. Meta isso na cabeça, eles não vão fazer isso. Vão exonerar o mínimo de cargo de comissão, vão manter os cupichas deles lá, e aí vão começar a exonerar quem está em estágio probatório. Você, que não seja estável ainda, vai limar. E para quem não está em estágio probatório, manda embora com a mão na frente e outra atrás. Como Adão e Eva, logo após comer o fruto da árvore proibida e ficaram vergonhosos de suas vergonhas. Vamos seguir lá na roça. E se a exoneração de todo mundo que tiver em estágio probatório ou sem estabilidade não for suficiente para ajustar o rombo nas contas públicas, aí eles vão começar a exonerar você de novo, o estável. E a exoneração do estável é o seguinte, ele vai te pagar uma remuneração integral para cada ano que você esteve no serviço público. Então, se você está lá há 10 anos, ele vai pagar 10 remunerações para você, vai meter o pé na sua bunda e vai embora. Isso não é o que vai ser, isso é o que é. É só você ler o texto constitucional. Então, os caras estão fazendo loucura aí com o orçamento público. Tá todo mundo achando bacana, eu acho que tem que ver, mas tem que ver o limite. De um jeito ou de outro, infelizmente, falo isso com pesar, nós teremos tempos difíceis para a classe dos servidores públicos. Porque essa desvairada gestão de recursos orçamentários vai estourar. E uma das válvulas de escape que não deixa a panela de pressão estourar já está no 169, parágrafo 3º, 4º e 5º. Eu não estou inventando, é só você ler o texto constitucional que você vai perceber. E aqui vai ser exoneração também. Se você está achando que eles vão exonerar 100% dos ocupantes de cargo em comissão para poupar você, que está no estágio probatório ou que, não é, ou que já é estável, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Sabe de nada. Farinha pouca, o pirão deles primeiro. Farinha pouca, o pirão deles primeiro. Quando eu dou essa ênfase ao explicar esse assunto, alguns alunos presenciaram no passado, professor, parece que gosta de falar isso. Não, eu estou dando essa ênfase, não é por gostar, é para deixar bem claro para vocês onde é o calcanhar de Aquiles dos servidores públicos.
federais, estaduais, municipais e estatais. Que é, sabe aquela cláusula marota que está no texto constitucional, que passou numa emenda, que nunca foi usada, mas no dia que for usada, vai ser uma facada direto no coração. Vai ser aquela que atravessa o coração e o pulmão. O cara já perde o ar e a pressão sanguínea na hora. Sabe aquela faca chinesa? O cara pá debaixo do braço, ela vara o coração e o pulmão. O cara já sufoca com o sangue e já para de bombear, já vai desfalece já. No dia que começar a aplicar isso aí, e a gente está mais próximo do que nunca, vai ser muito triste. Vai ser muito triste. Muito triste. Bacana? Vai desmantelar por completo a estabilidade, a segurança e a confiança dos servidores públicos no serviço público. Porque não existe nada mais dolorido dentre os órgãos dos seres humanos. Pode furar um olho, pode arrancar um nariz, pode alicatar o bico do peito, mas mexeu no bolso, você mexe na estabilidade da família do servidor. Prosseguindo. Recondução. O que é a recondução? Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Então vejam que agora a gente entra nas formas de provimento derivado. Então a recondução é o seguinte: o servidor estável, olha lá, o servidor estável é o requisito. Se ele for inabilitado no estágio probatório relativo a outro cargo, reprovou lá, ele será reconduzido ao cargo de origem. Ele vai sair dos R$22 mil de analista do Senado para os R$6 mil, por exemplo, de técnico no executivo, 5 mil no executivo. Bacana? Vai voltar para lama, barraco, desemprego, faz frio, cartão de crédito colorido, viagem de 5 em 5 anos pela CVC, mas melhor isso do que nada, do que voltar para a rua da amargura. E a outra hipótese é quando lá no novo cargo, o antigo ocupante anula a demissão e vem reintegrado. Se ocorrer a reintegração do antigo ocupante, já era. Você vai ser reconduzido ao cargo de origem. Atenção! Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, se não houver cargo vago. Vamos pegar tudo isso aí e vamos traduzir isso aí num desenho. Vamos lá, um desenho. Vamos pensar o seguinte. Aqui era o TRF1 e você ocupava o cargo de técnico judiciário. Beleza. Estava lá com seus 8 mil. Aí, aqui veio a Receita Federal. Você fez das tripas coração e passou para auditor fiscal da Receita. 22 mil. E até mais, nem sei quanto é isso aí. É muita coisa. Beleza. Para sair de um cargo e tomar posse no outro, você precisa evitar a acumulação ilegal. Então você vai ir para cá, vai pedir um negócio chamado posse em cargo, em outro cargo inacumulável. Beleza. Só que aqui no TRF você já era estável no serviço público. A estabilidade não é no cargo, é no serviço. Beleza. Se você reprovar nesse estágio probatório, faz o quê? Recondução. Agora, e se o antigo ocupante desse cargo vier reintegrado? Se o antigo ocupante do cargo de auditor fiscal para o qual você foi nomeado for reintegrado, faz o que com você? Reconduz para cá. Então, são duas causas de recondução. Agora, suponhamos que quando você chega aqui para ser reconduzido, tem um novato no seu cargo. O que que faz? O novato fica, o ocupante fica. E você, primeiro, vai ser aproveitado em outro cargo semelhante vago. Professor, e se não tiver um outro cargo semelhante vago?
você será posto em disponibilidade com remuneração proporcional muito perto do salário mínimo até vagar um cargo e completar a sua recondução. Simples assim, sem choro nem vela. Mas melhor isso do que ir para a rua da amargura diretamente, para a salinha de estudo diretamente. Beleza. Reintegração. Novamente, eu anotei, devia ter deixado uma página em branco. Anotei onde não poderia. Vamos apagar. Eu gosto de fazer essas bagunças, anota onde não era para anotar, faz um... O negócio de slide não dá certo comigo, porque eu saio bagunçando tudo, anoto onde não era para anotar, depois apago tudo de novo. É aquela loucura, mas vida que segue, né? Vida que segue. Lá vai. Agora vamos para a próxima forma de provimento derivado, que é a reintegração. O que é a reintegração? É a reinvestidura do servidor estável, tem que ser estável, tá vendo? No cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Aqui é simples. É simples, olha. O servidor estava aqui, no cargo A. Ele veio para cá porque ele foi o quê? Demitido. Demissão dele. É claro que ele não vai se conformar, né? Não está morto nas calças. Ele vai tentar anular isso aqui. Se ele conseguir anular por decisão administrativa, um processo de revisão, por exemplo, no artigo 174 da 8.112, ou então numa decisão judicial, se ele consegue anular, a anulação vai ter como consequência a reintegração. Ou seja, vai determinar o reingresso dele no cargo. Esse reingresso é com o pagamento de todas as vantagens pretéritas. As remunerações, férias, o tempo de serviço, tudo. Só não vai dar a ele a promoção por merecimento. A única coisa que não vai receber é promoção por merecimento. Não vai contar o tempo de serviço. Isso, inclusive, é objeto de prova também. Cai na prova, né? Não vai contar esse tempo, né, que ele ficou fora para a promoção. Mas para todo o resto vai. Agora, se ele chegar aqui e o cargo estiver ocupado, o que vai acontecer? O novato, ou ele é reconduzido, ou ele vaza, ou ele será posto em disponibilidade se ele for estável. O fato é que, na reintegração, quem vaza é o novato. Na reintegração, quem vai ter de vazar é o novato. Na recondução, o novato, na recondução, no anterior, na recondução, o novato não vaza, o novato fica e você que vai ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade até vagar um. Fique atento a isso. Readaptação. Readaptação é o seguinte: é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Como eu havia mostrado a vocês, né? É o seguinte: o servidor ocupava o cargo A, vou colocar aqui, e aqui tem um cargo B. Cargo A era um cargo de motorista, motorista do Senado, por exemplo, motorista do TJ, do STJ, motorista. Ele, por alguma razão qualquer que não importa, perdeu completamente a visão. A pessoa com deficiência visual plena, total, ele não é completamente incapacitado para o trabalho, mas ele fica incapacitado para o cargo. Então, ele vai ser readaptado. Lembrando que a readaptação é uma forma comum, porque ao mesmo tempo vai gerar vacância aqui e provimento aqui. Então, e aí quando ele é readaptado para cá, ele vai ser monitorado. Se tentaram readaptar aqui e não deu certo, se julgado incapaz, você tentou colocar no cargo, mas não deu certo, se ele for julgado incapaz pelo serviço público, o readaptando será aposentado, e essa aposentadoria por invalidez permanente, ela é com proventos proporcionais.
Olha, proventos proporcionais. Não vai receber a remuneração cheia. Beleza. E aí, é bom destacar que a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, o nível de escolaridade, a equivalência de vencimentos. Na hipótese de inexistência de cargo vago, olha o detalhe, o servidor exercerá suas atribuições como excedente. Essa é uma das únicas duas hipóteses de excedente. Eu vou mencionar a outra. Então, na Lei 8.112, só tem duas hipóteses para o servidor ficar como excedente. Uma é essa. Ele vai ficar como excedente até a ocorrência de vaga. O excedente recebe remuneração, ele trabalha, ele tira férias, tudo. O problema é que lá naquele órgão vai ter X cargos daquele tipo e vai ter X mais 1 servidores naquelas funções, porque tem um que está como excedente. Prosseguindo. Reversão. A reversão é o retorno do servidor à atividade que esteja aposentado. E aí, eu quero mostrar a você o seguinte. Vou fazer aqui uma divisão assim. Vamos lá. Então, aqui nós temos a aposentadoria por invalidez. E aqui nós temos a aposentadoria voluntária. Beleza. O que eu quero mostrar para vocês, ou para você? A reversão, no caso de aposentadoria por invalidez, essa reversão aqui, ela vai ser de ofício. A administração, ao constatar que não mais subsistem as causas da invalidez, ela determina o retorno do servidor ao exercício do cargo. Já na aposentadoria voluntária, a reversão vai ser a pedido do servidor aposentado. Beleza. A reversão aqui a reversão vai ser ato vinculado. O que é isso? Ao constatar que não mais subsistem as causas da invalidez, a autoridade competente à administração deverá, de ofício, determinar o retorno do servidor ao exercício do seu cargo, ou daquele cargo que resultou da transformação do anterior. Aqui, a reversão vai ser ato discricionário. A administração pode conceder ou não. Beleza? E aqui nós temos dois requisitos. Requisito A: não ter completado os 70 anos. Ou seja, não ter completado o prazo para a aposentadoria compulsória. E letra B: desaparecimento das causas da invalidez. Às vezes o paciente estava na fila do transplante em péssima situação de saúde, inválido praticamente, aguardando um transplante de coração. E aí, anos depois, faz o transplante, a cirurgia
é um sucesso, ele vai se estabelecendo, daqui a pouco ele vira quase um atleta, como eu já mencionei aqui em alguns exemplos. Então, esses dois requisitos. Aqui são 5 requisitos. Letra A. Primeiro requisito. Idem. Não ter completado 70 anos. Porque se ele já completou a idade da aposentadoria compulsória, converte-se a aposentadoria por invalidez ou voluntária em compulsória. Ele não pode voltar, é expulsória. Próximo requisito. Pedido do servidor em 5 anos. O servidor tem de pedir para voltar, para ser revertido, num prazo de até 5 anos, contados da data da aposentadoria voluntária. Letra C. Ser estável quando ele se aposentou. Letra D. Haver cargo vago. Se não houver cargo vago, já era. E letra E. Haver interesse da administração na volta desse servidor. Servidor muito nó cego, picareta, quem é que vai querer esse de volta? Já era, vaza. E aqui eu quero que vocês coloquem um detalhe importante. Vamos colocar aqui uma OBS desse lado. O servidor fica como excedente se não houver cargo vago. No caso de reversão, porque desapareceram as causas da aposentadoria para invalidez, não havendo cargo vago, o servidor revertido ficará como excedente até vagar um cargo e ele completar a reversão. Fiquem atentos a isso. Anotem isso aí. Anota. Anotem isso aí. Podemos? Vamos lá, vamos avançar. Aproveitamento. Aproveitamento o que é? Aproveitamento é simples. É o retorno à atividade de um servidor em disponibilidade. Para ele ir para a disponibilidade, o cargo dele foi extinto ou declarado desnecessário e ele já era estável no serviço público quando isso aconteceu. Então, quem é o servidor em disponibilidade? É aquele servidor estável, cujo cargo foi extinto ou declarado desnecessário, e aí a estabilidade confere a ele o direito de ficar em disponibilidade, em casa sem trabalhar, recebendo remuneração proporcional, enquanto a administração providencia o seu aproveitamento, parcial aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Você acha que isso é simples? Imagine se a administração pública extingue uma carreira inteira com 3.000 cargos. Onde é que ela vai achar 3.000 cargos semelhantes vagos? Olha, às vezes leva anos para conseguir aproveitar todo mundo. Beleza. E aí a lei diz claramente, o órgão central de sistema de pessoal vai monitorar e determinar o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública federal. Este órgão central, ele fica proibido de nomear quem está no cadastro de reserva ou fazer concurso, sem antes verificar se não tem alguém em disponibilidade que seja compatível com esse cargo.
a preferência para preencher o cargo é sempre de quem está em disponibilidade. Então, nem todo cargo que vagar vai fazer andar a fila do concurso. Ligou na ideia? E aí a gente avança para o seguinte. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Simples. Determinou o aproveitamento, deu lá um prazo para ele voltar, 15, 10, 20 dias, e ele não voltou. E nem justificou. Vai fazer o quê? Vai tornar sem efeito o ato de aproveitamento e vai caçar a disponibilidade. Aí nenhuma coisa nem outra. Volta para os estudos. Para a vida bandida, a vida cruel de concurseiro. Beleza. E por último tem a promoção. A promoção, ela será regulamentada em lei específica. E a promoção é o seguinte. Olha, vamos pensar a carreira da Polícia Federal, ela tem assim, olha, os cargos lá estão assim, ó. Terceira classe, segunda classe, primeira classe e classe especial. Meu Deus, vamos corrigir isso aqui. Classe especial, vamos lá. Classe especial. A própria lei da carreira, ela estabelece, por exemplo, assim, ó, ela diz, são 5.000 cargos na terceira classe, são 3.000 cargos na segunda classe, são 1.000 cargos na primeira classe e são 500 cargos na classe especial. Todos esses cargos têm as mesmas atribuições. Quem está na classe acima não é chefe do outro, não é hierarquicamente superior. Só vai ter alguns benefícios funcionais e uma remuneração maior. Então, se ocorrer uma vacância aqui, olha, o que vai acontecer? Vão chamar do concurso? Não. Vão promover da primeira para especial, promoção, daí vão promover de um cargo da segunda para a primeira, e aí vão promover de um cargo da terceira para a segunda. E aí, para preencher um cargo da terceira classe, vão nomear alguém do cadastro de reserva. E aí está sendo feita a promoção. Na promoção, há, ao mesmo tempo, vacância no cargo antecedente e provimento no cargo subsequente. Mas isso só acontece quando a própria lei da carreira regulamenta dessa maneira. Como, por exemplo, agentes, delegados na carreira da Polícia Federal é regulamentado assim. E outras. Beleza. Muito bom. Finalizamos aqui a segunda parte dessa temática, né, que é o provimento de cargos públicos dentro do contexto da Lei 8.112/90. É um dos temas, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais frequentes em provas de concurso público da área federal em matéria do tema Lei 8.112/90. Então, se você eventualmente não assistiu o episódio anterior, ele e este episódio vão ficar disponíveis no canal até domingo à meia-noite. Dá para você rever o episódio anterior, complementar com esse também. Bacana. Hoje é quinta-feira, nós encerramos mais a temporada da semana. Na próxima segunda-feira a gente se encontra sempre às 21h05, na segunda, terça, quarta e quinta, para a gente tratar de mais um tema aqui no nosso raio-x da questão. Lembrando que, se você conhecer alguém ou ainda tiver interesse em adquirir aquele nosso combo especial lá das aulas de final de semana, que já tem 28 aulas disponíveis, então vamos ter mais umas tantas até completar mais de 50 aulas, ele está disponível só até domingo à meia-noite. O link para você acessar e adquirir estão nas minhas redes sociais, aqui no canal do YouTube. Então, aqui no próprio link aqui desse vídeo. Acessa lá, só até essa oportunidade com essa oferta, só até domingo à meia-noite. Muito obrigado pela sua participação. Eu te aguardo na próxima semana com o nosso episódio número 85 do Raio-X da Questão. E
E claro, sábado e domingo, tradicionalmente às 7 horas da madrugada, nós temos o raio-x da questão especial focado na banca Sebrasp, focado no passo a passo, no ponto aí de um edital padrão da banca Sebrasp. Eu te encontro lá. Um abraço, tchau, tchau, boa noite.